Oi, pessoal. A família aumentou. Olha só a coisinha linda que tá aqui. Vou deixar ela aqui no meu colinho quietinha. Ela adora ficar aqui no colo, gente. Bom, hoje o vídeo é sobre ela, a Luna. Eu adotei a Luna numa ONG. E o que tem a ver, né? O que tem a ver sobre... meu canal é muito... Eu falo muito sobre tarô, sobre autoconhecimento, a arte. É uma decisão que tem muito a ver sobre tudo isso. Há 3 meses eu nem pensava que isso pudesse acontecer comigo. Pronto, nós duas aparecemos. Olha que fofura, pra vocês ficarem apreciando a Luna. A Luna aparece, ó. Olha que fofura, gente. Você é a estrela hoje. É, ó. 3 meses atrás, minha prima ofereceu uma gata. Eu sempre tive cachorros e meu último pet foi um gato. E eu adorei a experiência de ter um gato, gente, muito mais prático, né? O gato não precisa passear, ele faz o cocôzinho, o xixi na caixinha de areia. Então, pela praticidade, e são incríveis, também carinhosos. Eu tava meio assim, né, de ter gato, bichinho, porque eu tenho 2 crianças sozinha e tal. Mas assim, topei. Trouxe o gato em casa e minha filha super alérgica, ela ficou toda inchada. E aí tive que devolver o gato no mesmo dia. A gata, linda, maravilhosa, boazinha. E minha filha chorou muito. E eu sabia que ela não tem alergia a cães. E ela ama animais. Então no mesmo dia eu fiquei assim, naquela situação e falei, olha, talvez a gente possa ter um cachorro lá na frente, não sei quando, mas talvez. Só que eu não estava muito preparada para isso. E o tempo foi passando e eu fiquei pensando muito em dar um bichinho para os meus filhos. E meu filho também começou a pedir. Eu não tava, sério, com muita coragem de... Então, ficava pensando, não. Mas aí ficava, mas será? Você fala assim, nossa, gente, mas não é só ir lá e... Coisa tão simples, né? Não é só ir lá e decidir. É uma coisa que você vai lá no impulso e... Ou vai, não vai. Mas, nesse processo, eu comecei a me dar conta que eu tinha umas questões pendentes. Quando eu comecei a analisar, olhar para esse assunto, eu comecei a perceber, às vezes, o que impede a gente de verdade de tomar uma decisão é apenas a ponta do iceberg. E o que está ali embaixo são questões mais profundas e que eu tinha que encarar de fato. E só foi a hora que eu comecei a analisar isso e a refletir melhor o que estava de verdade me barrando a tomar essa decisão, é que eu comecei a desbloquear, né? Então, é isso que... Esse que é o X da questão. Que às vezes a gente fica ali impedido de tomar uma decisão e nós pensamos que aqueles motivos que a gente põe pra fora, ai, mas é por causa disso, não é a real. A verdade mesmo é mais embaixo, sabe? E a gente só descobre com uma análise mais profunda, que a gente fica ali mascarando a verdade, né? Então, isso a gente só consegue quando a gente levanta o tapete. E muitas vezes a gente não faz isso, porque o dia a dia é muito corrido, porque a gente, às vezes, prefere ficar naquele negócio dos contras. Ah, mas é mais fácil... Ah, tá muito complicado. É melhor optar por não fazer, porque eu vou complicar minha vida. Tá muito cômodo ficar aqui. Pra que eu vou inventar? Sabe? Minha vida já é difícil demais. Eu tô arrumando coisa pra minha cabeça. Não é o momento. Então eu poderia optar por não complicar. Porque é uma situação que pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. E se der errado? A gente fica assim, e se der errado? Pra que eu vou inventar? Mas eu comecei a entender que pode dar errado, mas dentro do errado tem muitos acertos também. E a gente só fica querendo que as coisas sejam muito boas dentro do... Sabe? A gente tem a expectativa que as coisas sempre deem muito certo. E a vida não é assim, né? No meio de uma mudança, sempre vai existir o lado positivo e negativo, mas a gente precisa ter esse olhar, né? Do que a gente vai aprender, do nosso crescimento, das coisas boas, e mesmo que houver os pontos negativos, aquilo vem para acrescentar também. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, de querer tudo para ontem, mas eu também aprendi a muitas vezes pesquisar e me inteirar muito do assunto antes de tomar decisões que depois eu posso me arrepender. Gente, eu pegava foto dos cachorros e ficava assim, qual a personalidade desse? Como eu me sentiria cuidando desse? E teve muitos, assim, que tipo, esse daqui aceita crianças, como meus filhos se sentiriam com esse cachorro. E assim, vários deles
não estavam aprovados. Então, muitos momentos eu estava pronta para ter o cachorro. E aí, os que olhavam ali, os candidatos, não batiam. Então, o tarô estava ali nesse sentido. Ao mesmo tempo que o tarô dizia, você está muito racional e você precisa desenvolver esse lado de que nem sempre as decisões da vida são no quesito racional. Tem coisas na vida que a gente não vai fazer sentido mesmo. Eu acho que, no final das contas, o que me levou a adotar é entender que nem tudo na vida faz sentido. Quando adota é por uma causa de amor, né? É porque a gente tá buscando uma experiência de criar um vínculo com o animal que você não tem com nenhum outro ser, né? Essa vivência que eu vou proporcionar para minha família, para mim mesma. Tinha muita saudade de ter um bichinho em casa. É única. Então, e eu sei que vai ser uma experiência bem legal para meus filhos, né? Então, realmente, não precisava de um ato de coragem também. Trazer muitas coisas boas também. E não dá para fazer isso sem correr o risco também de ter muito trabalho e muita doação, né? Doação do nosso lado. E claro que isso também traz grandes lições para as crianças. Então eu acho que é nesse sentido. Fora a decisão, também tinha todo esse impasse de escolher como que eu ia fazer, como que eu ia me decidir por arranjar esse animalzinho. E claro, eu não sou contra também quem resolve comprar. Se tivesse que comprar, teria que também buscar um criador. Tava buscando essa parte de... pensando na dificuldade também dos bichinhos que são resgatados em condições difíceis e tem traumas e pode ter gatilhos. E assim, eu tenho crianças. Então assim, quem tá ali adotando precisa também estar preparado para receber um animal e para conduzir aquele animal, tem aquelas condições. Então eu pesquisei tudo isso e pensei muito bem se eu estava preparada para isso também. Então eu estava ali fazendo a minha parte de pesquisa nesse sentido, porque é uma responsabilidade que eu acho que eu até preciso falar disso aqui, porque isso era uma das problemáticas quando eu pensei em recorrer a ONGs, que é muito bonito assim a gente falar, nossa, é um ato de adoção, você resgata e muito mais legal e tudo mais. Mas a gente precisa pensar nisso, sabe? Quando você opta por adotar um animal adulto, que tem esse lado também, o filhote, ele... Mas você tem um trabalho, a gente tem que ter esse trabalho da fase mais travessa, que é como um bebezinho, dá mais trabalho. Se for um cachorro adulto, ele tá mais calmo, já não vai aprontar tanto, mas as pessoas ficam com receio de pegar um cachorro que já tá com certos costumes. Eu, particularmente, eu prefiro o adulto, porque eu acho que ele já tá formado ali, eu acho que dá menos trabalho, mas tem muita gente que não gosta, porque acha que o filhote é melhor pra moldar, melhor pra educar. Eu já tive a experiência de pegar meu gato adulto, eu gostei. Tem como você educar da sua forma. Eu acho que acaba sendo um mito, sabe? Achar que você, pegando um adulto, você não consegue adaptar. Eu acho que a única diferença de você comprar um cachorro é que você poderia escolher pela raça, uma raça pelo tamanho, pelo tipo de cuidados, encaixe mais com o perfil que você gostaria, mas acaba que sendo também um pouco de ilusão da nossa parte, porque dentro da raça também tem os temperamentos. Se for um pitbull, a gente sabe que tem aqueles pitbull que é mais dócil, o pitbull que é mais bravinho. Quando a gente vai em feiras de adoção, a maioria tem cachorros médios para grande e os pequenininhos são os filhotinhos que a gente não sabe que tamanho vai ficar. Então, assim, não é fácil essa busca. Via que achar que optar por comprar é uma busca mais fácil, não é. Não é porque você está comprando que você vai ter o cachorro ideal, porque o trabalho vai ser o mesmo, o trabalho de educar, o trabalho de adestrar vai ser o mesmo, né? O fato de você buscar numa ONG, a chance maior de você pegar um cachorrinho traumatizado, claro, né? Mas o que eu me dei conta é que a pergunta que ficava assim, você tá preparada para
ter que lidar com qualquer problema que possa aparecer de comportamento. Você tá pronta pra isso? E eu achava que esse era um empecilho pra adotar. E eu percebi que não era esse um empecilho. E claro, é uma coisa, assim, a ser pensada, mas que depois, com o tempo, eu percebi que eu tava disposta a lutar pelo que viesse, né? Que eu ia aceitar, que a gente podia dar um jeito. Então, foi quebrando a primeira barreira ali. E aí, a camada que eu falei, né, do iceberg, eu comecei a revisitar as minhas histórias com os meus pets, a entender o que estava bloqueando eu querer ter outros pets. Eu fui revisitando cada um e vasculhando a história de cada um, o que estava aqui dentro de mim. E isso foi me trazendo esses bloqueios. O que estava de resgate ali, de restinho, e o que estava me impedindo de ter um novo pet. E foi aí que eu fui entendendo o que eu precisava desbloquear dentro de mim. Então, o que eu tô trazendo aqui hoje não é só sobre um assunto sobre decidir ou não ter um pet, não é um tutorial de como você jogar um tarô para decidir se você deve ou não adotar, como fazer esse trajeto, como escolher um cachorro, não é nada disso. É simplesmente que às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa na nossa vida e a gente coloca motivos que aparentemente pode ser o empecilho e, na verdade, quando a gente tira um tempo maior para analisar, com a ajuda do tarô, não, a gente começa a descobrir que a causa pode ser muito maior. E quando a gente se dá o direito de investigar, o resultado disso pode ser uma cura, talvez, de um passado, de feridas, né? Fazer aí uns presentes. Gente, é muito engraçado, porque assim, eu brinco aqui que o tarô me ajudou a escolher o cachorro, o tarô me ajudou a encontrar respostas sobre meus dilemas, mas assim, a Luna, ela não tava na foto lá da rede da ONG, ela não tava para adoção, mas eu senti que eu tinha que ir naquela feirinha aquele dia, então quando eu bati o olho nela, eu falei, é ela, eu tenho que adotar. Eu sei que na feira eles estão um pouquinho diferente por conta da viagem, por conta de todo o evento, então assim, tinha vários fatores, mas ela também tinha acabado de passar pela castração, ela tava bem amoadinha e era um risco também. Era um risco dela se recuperar e virar uma cachorra louca dentro de casa. Então, assim, mas deu tudo certo. Ela se encaixou perfeitamente com a família aqui, com a nossa rotina. E foi uma escolha super, super bacana pra gente. E assim, o que mais que eu queria fechar aqui é falar que, assim, por mais que eu use o tarô, que eu ame essa ferramenta, existe também essa coisa do nosso feeling, né? A gente não pode depender 100% do tarô para escolher, né? Claro que eu usei, eu brinco aqui falando que eu usava para ver o perfil do cachorro e eu usei mesmo. E foi muito útil, porque muitas vezes tinha cachorrinhos que eu me apaixonava. Gente, eu achava todos lindos. Tinha alguns que nem era porte pequeno, por mais que eu quisesse porte pequeno. Às vezes eu olhava uns assim, uma coisa mais linda que a outra, gente. Dá vontade de levar todos para casa. E por foto, você não tem noção do cachorro. Às vezes eles tinham ali 20 quilos. E pra ter uma ideia, a Luna tem 3 quilos. E ela é perfeita, assim, porque eu acho que pra mim é ideal. Eu queria um cachorro pequeno que eu pudesse carregar pra todo lado. Então imagina, 20 quilos, gente. 20 quilos é o peso do meu filho. Eu mal consigo carregar ele, imagina um cachorro. Então, assim, tem tudo isso, né? Precisa realmente pensar bem, porque é uma vida que vai estar ali com você nos próximos 10, 15 anos, 20 anos, quem dera, né? Acho que o tarô, ele é incrível, mas não precisa estar ali. Se tiver dependendo muito, tem alguma coisa errada. Certo, pessoal? Agora sim, fechou. Um beijo e até mais. Fala tchau, Luna. Tchau, gente. Até a próxima.